no ar. Eu sou o Beto Teles e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Tagarelar. Aqui o nosso convidado pode falar sobre tudo mesmo. E o nosso convidado desse episódio, que tá pra lá de especial, ele é comediante, ele é ator de filme famoso na Netflix. Mas segura aí, tem um pouquinho de paciência, que primeiro a gente vai dar aquela moral para os nossos parceiros que estão apoiando esse episódio. Então, eu quero começar dando aquela moral para a loja Rosabella Boutique, que fica localizado no Centro Fashion, setor amarelo. Você que está precisando daquele aquele look na moda, com roupa de qualidade, olha, gente, vocês têm que passar na loja Rosabella Boutique, que fica no Centro Fashion, setor amarelo. Seguidores do Tagarela têm desconto. E a loja, ela é tendência plus size. Então, você, moçada, tem voz e vez. Então, mulherada, procurem a loja Rosabella. Lá, eles parcelam em até 4 vezes sem juro. E fazem entrega para todo o Brasil, que é o melhor, gente. Então, fica a dica do Tagarela. Agora tem parceiro novo, tem uma super dica para vocês. Vocês que querem viajar e estão procurando aquela agência de turismo. Gente, tem uma dica aqui para vocês que é a Agil Tour. Todo mundo quer viajar. A Agil Tour te proporciona a melhor experiência com pacotes das viagens do jeito que você está procurando. O serviço é super confiável, vocês podem ir lá no Instagram deles, o arroba tá aqui na descrição desse vídeo e lá tem vários pacotes que cabem no seu bolso. Quanto custa uma viagem para o Rio de Janeiro? Aonde comer em Salvador? Como chegar em Machu Picchu? A Agil Tour te mostra com preços super acessíveis que cabem no seu bolso. Então, dê uma passada lá no Instagram da Agil Tour, dê uma conferida, entre em contato com eles. Olha, gente, preços acessíveis para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Outro parceiro que tá com Pode Tagarelar é Magnus iPhone Fortaleza. Você que tá precisando aí de um celular bom, com a câmera boa, da Apple. Gente, Magnus iPhone é o local. Tá pensando em comprar esse celular? Então, qualquer produto da Apple ou produtos da JBL, PlayStation, iPad, MacBook, Apple Watch e iPad é na Magnus iPhone Fortaleza. Qualidade e procedência. Com os melhores preços. Loja online e especializada em iPhone. Confiram todas as condições de preço no Instagram da Magnus iPhone Fortaleza. Então, arroba deles tá aqui na descrição desse vídeo. Super dica, hein, gente? Então, você que tá pensando aí em fazer um beach tênis, uma aula de beach tênis, praticar beach tênis, eu vou indicar para vocês o Arena 085, que tem uma super estrutura completa para a prática desse esporte. Lá tem 4 quadras super bem estruturadas, tem lojinhas de acessório de beach tênis. E para relaxar, ainda tem um espaço para massoterapia. E ainda conta com um serviço bem legal lá de bar. Então, se você quer fazer a tua festa de aniversário, aquele evento corporativo, Arena 085 é o local. Pessoal, recados dados, né, produção? Então a gente já pode começar o nosso bate-papo, mas antes de chamar ele, eu quero falar, como eu falei antes, ele é ator, ele é comediante, ele é um dos pioneiros do humor de cara limpa aqui no Ceará e, além disso tudo, ele é apaixonado por astronomia. Victor Allen! Aí, rapaz, muito obrigado. Pessoal, salva de palmas. Temos plateia aqui, olha só. Só o host aqui batendo palma não dá, meu filho. Você merece muitas palmas. Muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Já faz tempo que a gente tá tentando o Victor, mas é uma agenda difícil. Não é difícil não, mas porque tava mais complicado esses Tá mais complicado? Tava. Graças a Deus, né? Muito trabalho. Você é professor de astronomia. Me explica um pouco o que é astronomia e me fala um pouco dessa tua paixão por astronomia. Cara, então, eu sou professor de astronomia já tem um bom tempo, né? Hoje eu tô um pouco afastado da sala de aula, mas eu dei aula desde os 16 anos. Dos 16 até os 27, por aí. Eu tava bem atuante na sala de aula, né?
E não só na sala de aula, mas eu era professor da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Eu era professor eu treinava as equipes que iam para as Olimpíadas Internacionais, né? Então, assim, durante muito tempo a minha vida foi bem dedicada na área acadêmica mesmo, né? E isso começou quando eu tinha 9 anos de idade. Com 9 anos eu despertou a paixão por astronomia. E aí eu comecei a estudar, tinha um professor no colégio que eu estudava, que ele era professor de astronomia, começou a me ensinar e tal. Aí eu fiquei louco, cara. Meu Deus do céu, que negócio incrível e tal. E aí foi isso, cara. Não deu mais pra largar. E foi por conta da astronomia que eu comecei na comédia, inclusive. Sério, cara? Foi. Pois é isso que eu queria te perguntar, porque assim, tu abriu um evento das Olimpíadas, Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica, com 16 anos. Como assim, Brasil? Me conta como foi isso. Foi, cara. Então, com 16 anos, na verdade, eu já trabalhava com astronomia, eu já estudava, né? Eu já era aluno da Olimpíada. E com 16 anos, na verdade, eles me chamaram para ser professor. Eu não tinha mais idade para competir, porque na época tinha a Olimpíada Internacional, ela tinha uma idade de corte, né? E aí eu não podia mais participar, já estava velho para a Olimpíada, só que eu era muito bom. Eu tinha um conhecimento bem acima da média, principalmente na área de astronomia observacional, que é a parte de identificação de estrelas, magnitudes. E eu tinha desenvolvido, com 16 anos, eu desenvolvi um método próprio para aprender. Para saber. Tanto é que naquela época, hoje já não sei tanto, mas naquela época eu sabia o céu todo decorado. Quase 6.000 estrelas eu sabia de cor. Entendeu? Então tu estudava muito. Total. Eu era 100% focado em astronomia. E aí, com 16 anos, eu não podia mais competir, mas eles também não queriam perder esse talento, né? E aí eles me chamaram para fazer parte da equipe. E aí eu comecei a dar aula de astronomia com 16 anos. Só que as minhas aulas sempre foram muito engraçadas. Eu sempre era um professor engraçado. Enfim, né? O cearense, quando vai para fora, primeiro que ele perde a identidade, ele é o Ceará. Então o pessoal me chamava de Ei, Ceará, Ceará, isso, Ceará, aquilo. E aí, pô, a aula do Ceará é boa demais. E os alunos amavam, cara, amavam. Em que estado era nessa época das aulas? A Olimpíada, ela tinha eventos espalhados pelo Brasil. Então, um ano a gente fazia no Rio de Janeiro, outro ano era São Paulo, outro ano era Londrina, Manaus. Eu já rodei o Brasil inteiro dando aula. Né? A gente fazia eventos para 300 a 400 alunos, que era a primeira seletiva. E aí, desses 400 alunos, a gente refinava até chegar a uma equipe de 20 pessoas. Aí, essas equipes a gente dividia em Olimpíada Internacional de Astronomia, Olimpíada Internacional de Astrofísica, e a outra era a Latino-Americana de Astronomia. Né? Então, tinha 2 times que iam para essas Olimpíadas. E aí eu treinava os 2. Né? E uma coisa que eu me orgulho muito é que um dos meus alunos, quando ele fez a prova da Olimpíada Internacional no Irã, que foi uma prova feita no deserto, o cara foi pro deserto para identificar as estrelas. Ele foi o melhor aluno dessa prova. Então, tipo assim, na prova mais difícil do mundo de astronomia observacional, o meu aluno de observacional foi o primeiro lugar. Pra mim, eu ganhei a medalha junto com o cara, entendeu? Isso no OBA, que é... Isso pela Olimpíada, exatamente. Explica pro pessoal que tá assistindo esse vídeo o que é o OBA. Então, a OBA, assim como existem várias Olimpíadas científicas, né, de conhecimento, existe a Olimpíada de Matemática, de Física, existe a de Astronomia, né? A Olimpíada de Astronomia no Brasil, ela é uma Olimpíada de divulgação científica. Então, ela está mais focada para fazer com que o aluno realmente entenda o que é a ciência, tenha um primeiro contato. Só que ela é a porta de entrada para a seletiva das Olimpíadas Internacionais. Então, você faz a prova da Olimpíada, se você for bem classificado, você vai fazendo as seletivas, né, até chegar no time que vai representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. Tem vários colégios, inclusive, que participam das Olimpíadas Internacionais, né, que já mandaram alunos. Na época que eu era aluno, eu era o único representante do Ceará. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem vários outros colégios aí que... muitos deles eu ajudei, né? Já fui professor e ajudei a montar as equipes. Hoje eu já estou bem fora dessa área, tô só focado na carreira artística mesmo. Mas graças a Deus o Ceará ele tá bem, cara. Pessoal do Master, Antares, tem muita gente bacana trabalhando, tá bem bom, legal. Cara. É muito bom saber disso aí, né? Porque a gente vê as pessoas falando muito a questão dos digitais influencers, outras, né? E realmente, assim, apoiando a galera que estuda, assim,
motivar mais, porque não é sim, fácil, velho. Você passar não. o dia trancado em casa estudando, abrindo mão de festas, de várias Sim. coisas. Na época eu nem, juro por Deus, cara, na época eu nem pensava nisso. Eu era tão focado em astronomia. Se você quisesse saber onde é que eu tava, era muito simples. Se eu estivesse no colégio, eu tava dentro do observatório. Não importasse o horário, porque se fosse de dia, eu tava observando o sol. Cara, eu era focado 100% em astronomia. 100%. Eu fui desarnar pra vida, digamos assim, né? Pensar em coisas além da astronomia, eu tinha, sei lá, 20 anos. Já tava na faculdade. Mas a minha vida acadêmica dentro do colégio era só astronomia. Tanto é que no terceiro ano, segundo, terceiro ano, eu não sei nem qual era a turma que eu fazia parte, cara. Porque era a época que eu viajava muito pra competir por conta da Olimpíada. Então eu não parava no colégio. Eu não sei como é que eu passei de ano. Juro por Deus, eu não sei como é que eu passei de ano. Porque eu não estudava. Eu não tinha tempo pra estudar para as matérias normais. Porque ou eu estudava pra elas ou eu estudava pra prova da Olimpíada. E eu tinha cara, meu foco sempre foi astronomia. Então, eu não queria saber como é que as briófitas se reproduziam. Meu irmão, pelo amor de Deus. É ser tarado num nível muito específico pra saber como é que uma planta se reproduz. Eu não tinha esse apreço. Então eu focava só na astronomia. E aí as outras matérias eu só passei de ano. Obviamente, eu sempre gostei muito de estudar. Era aquele aluno que prestava atenção, entendeu? Não era bagunceiro. Eu incentivava a bagunça, mas eu não era bagunceiro. Eu dava as ideias, mas eu ficava na minha, entendeu? Eu lembro de uma vez, terceiro ano, eu quase era... Eu sempre, meu histórico escolar é impecável. Mas eu ia sendo expulso no terceiro ano. Porque eu dei a ideia da gente levar um boneco inflável pra festa do terceiro ano. Eu não acredito que você fez isso. Juro. E aí? Juro. A gente... Só que é aquela coisa, né? Eu dei a ideia, eu dizia o que fazer, como fazer, mas ficava na minha. A execução não era comigo. E aí, eu sei que a gente pesquisou preço de boneco inflável. É caro, cara. Mas é muito gratificante. Quando você infla a boneca e ela fica assim... É maravilhoso, entendeu? Aí a gente levava ela pro colégio, vestia com a farda. E nisso você só administrando ali. Só administrando. Eu dava a ideia assim, cara, faz o seguinte, vai na loja tal, vê o preço, faz isso aqui e tal. E aí eu sei que quando a gente comprou essa boneca, Paloma, lembro demais o nome dela. A gente comprou a boneca, vestimos ela com a farda. Era muito legal, porque o professor perguntava, alguma dúvida? O pessoal levantava o braço da boneca. Tá muito bom, cara. E aí eu sei que isso no colégio, era um colégio... religioso, não era tão religioso, mas era um pouco religioso. A gente levou pra festa, vestimos a boneca a caráter. A boneca foi a sensação da festa. No dia seguinte, eu fui chamado na coordenação. Eu e mais uns 5 amigos, né? E aí chegaram na coordenação e tal. Vocês não podem fazer isso. O pessoal se sentiu desprestigiado. Mentira. Todo mundo adorou a comédia lá com a boneca. Mas... tinha que, né, puxar de algum lado. E aí eu sei que a diretora lá, descendo pá e tal. Não pode fazer um negócio desse e tal. Aí pediu pro coordenador assim, puxa o boletim deles. Pega o boletim deles. Aí eu sei que... quando ela pegou meu boletim, ela olhou assim... Volte pra sala, volte. Faça mais isso, não volte pra sala. E ficou por isso mesmo. Cara, eu imagino a bagunça que deu no colégio religioso, velho. Era, cara, era... Cara, e assim, a galera te respeitava, tipo, tu como professor aos 16 anos de idade. Cara, o que é que acontece? Só te cortando, a galera tinha essa faixa etária? Sim. Cara, com 16 anos, eu dava aula de física pro pessoal do IFCE. Ou seja, eu tava no colégio e eu dava aulas de astronomia, de física, pro pessoal que tava fazendo física no IFCE. O que é que acontece? Quando você é muito novo, é normal que as pessoas não te respeitem. Mas quando você mostra que sabe bem daquilo, não tem como o pessoal não te ouvir, entendeu? Então, assim, o cara não tem idade. Pô, mas o cara estuda desde os 9 anos astronomia. O cara já colocou trabalho em congresso nacional. O cara já colocou trabalho nos principais simpósios internacionais do mundo. Como é que eu não vou escutar? Tem que escutar, entendeu? Então acabava que o que eu já tinha feito, eu já tinha escrevido para o Jornal Povo, já era colunista de astronomia do Jornal Povo, eu coloquei trabalhos na Universidade de Cambridge. Isso eu tinha 18, 19.
Então acaba que, por mais novo que eu fosse, eu tinha muito respaldo já era autor de livro, então eu tinha capacidade técnica pra estar ali falando. Você acabava ganhando o respeito da galera. E eu era engraçado, entendeu? Eu era engraçado. Na sala de aula, quando eu começava a dar aula, eu era muito engraçado. Aqui, o pessoal até fica brincando assim, pô, Vitor, mas eu achava que tu era engraçado o tempo inteiro e tal, e tu é sério. Eu disse, claro, bicho, eu tô de folga. Me respeite minha folga, entendeu? Eu sou engraçado no palco. Mas aqui, conversando, eu tô falando de boa, das minhas ideias, entendeu? Então, começou que o pessoal realmente... Óbvio, teve até histórias engraçadas, né? Eu lembro de uma vez que eu fui dar aula no colégio, aí eu perguntei pra secretária onde é que era o banheiro. Ela, não, dos alunos é aqui. Eu disse, não, querido, eu sou professor. Eu disse, mas tão novinho. Tanto é que eu comecei a deixar a barba crescer pra ver se eu mostrava alguma idade. Porque não tinha. Não tinha mostrar credibilidade, né? Pois é, cara. Cara, e para ser astrônomo de profissão, além da graduação, tem alguma especialização, assim, para seguir carreira? Então, existe a graduação. Você pode fazer a graduação tanto no Rio quanto em São Paulo. E eu acho que tem um curso no Rio Grande do Sul que também está oferecendo graduação em astronomia. Mas você pode fazer ou física, ou matemática, ou alguma engenharia. E você pode fazer um mestrado ou doutorado em astronomia. E você vai ser astrônomo também, entendeu? O título de astrônomo é importante, mas se você pega uma graduação nessas áreas e faz uma pós, acaba que no final das contas dá na mesma, entendeu? Então em Fortaleza não tem uma faculdade não, com curso de astronomia? Para você fazer astronomia em Fortaleza, você tem que fazer a graduação, né? E aí você vai partir para a especialização. Existem já astrônomos aqui na UFC, por exemplo, tem o Daniel Brito na UFC, que inclusive foi meu orientador, eu fico brincando com ele que ele foi quase o meu orientador fake. Porque na época que eu estava finalizando a graduação, ele tinha acabado de descobrir um planeta fora do sistema solar e estava rodando o mundo, explicando a descoberta dele. Ele falou assim, cara, eu não tenho tempo para te orientar. Não dá, não tem condição. Tu faz, no dia da apresentação eu vou estar aqui, mas eu não tenho como. E aí eu fui chamar um outro amigo meu, que é o Hugo Fernandes, que é até influenciador de ciência e tal, professor da UES, porque meu trabalho era em divulgação científica. Aí eu disse, Hugo, cara, eu preciso de alguma luz aqui pra fazer isso aqui. Eu nunca fiz uma monografia. Eu já fiz muito trabalho, mas monografia nunca. Aí ele, beleza, cara. Isso era novembro. Aí ele, beleza. Quando é que tu vai apresentar? Abril, maio? Eu disse, não, cara, dezembro. Aí ele, oi? Eu, dezembro. Ele, dezembro desse ano? Eu disse, Ele, daqui um mês? Eu disse, sim. Esse cara, não tem condição. Eu disse, não, fica calmo, relaxa, vai dar certo. E aí eu sei que o Hugo me disse mais ou menos como é que fazia e tal. E aí, um belo dia, ele abre meus stories e eu nunca vou esquecer. Que é assim, filho da puta, o que tu tá fazendo em São José dos Campos, morto de bêbado, há uma semana da tua apresentação? Tu não terminou ainda, cara. Mas fica tranquilo que vai dar certo. E aí, acabou que eu não tive nem como revisar a monografia. Mas como era um tema que eu já trabalhava há muito tempo, que era divulgação científica e tal, foi muito tranquilo, tanto é que ganhei nota máxima. Isso aí não foi um problema. Mas foi muito engraçado esse meio, né? Que geralmente o pessoal demora pra escrever uma monografia. 6 meses, tem gente que demora um ano. Eu fiz em 15 dias, cara. Tu fez em 15 dias? Fiz em 15 dias. Cara, eu passei 6 meses pra fazer a minha. Cara, não existe. Não, e era fazendo 15 dias e fazendo tudo. Só que eu vivia com o computador na minha frente. Ah, Vitor, vamos tomar uma? Vamos. Aí era eu no bar, a galera tomando, eu bebendo aqui. E computador. Mas tu tem um pensamento bem... a tua linha de raciocínio, ela é bem rápida. Muito. E eu sou muito pragmático. Então, por exemplo, eu vou fazer uma coisa, eu demoro mais pensando em como vou fazer da forma mais fácil possível e mais objetivo possível, para que quando eu comece, eu já comece e termine. E já, tá entendendo? Então, por exemplo, vou gravar um vídeo. Eu não vou gravar um vídeo. Não vou.
Eu vou gravar 10 vídeos, porque eu já estou pensando em 2 semanas de conteúdo, entendeu? Ou então eu já penso em 52 vídeos, porque vai ser um vídeo por semana. Durante... cada semana eu solto um, são 52 semanas no ano, então eu já estou pensando no projeto anual. Entendeu? Sim. E beleza. E esses vídeos vão ter quantos minutos? Vai ter 1 minuto, por quê? Porque é o padrão de visualização do Instagram, do TikTok. E são quantas pessoas? São 2. Então eu vou escrever 52 roteiros. Dessa forma. Quais são os temas? Aí eu vou ver quais são... Cara, eu sou muito metódico. Muito. Às vezes dá raiva. Eu acho que ele só não fica com raiva de trabalhar comigo, porque a gente pensa muito parecido. Mas eu sou muito metódico com isso. Porque eu penso já em larga escala. Eu não vou pensar em fazer Sim. vou fazer um para ver como é que é. Não, para mim isso é perda de tempo. Aí eu já penso logo no mais difícil, aí o mais fácil sai rápido, entendeu? Entendi. Victor, eu vou falar agora sobre a tua entrevista concedida ao Jô Soares. Não tem como não falar dessa entrevista, porque é icônica. Quem ainda não viu, está disponível aí no YouTube. Foi em que ano aquela entrevista? Cara, acho que foi 2011. Eu acho que foi 2011. Foi 2011. Eu tinha voltado do Peru. Eu tinha ido para um congresso da União Astronômica Internacional, que era sobre arqueoastronomia. A área que eu pesquisava era a arqueoastronomia, que é a astronomia dos povos antigos, né? Tipo, como os astecas, eles observavam o céu, né? Qual era a ciência que eles tinham lá dentro. E aí eu fui pro Peru, voltei e pouco tempo depois eu fui chamado pro Jô. Inclusive, eu falei dessa viagem lá no Jô, né? Que lá no Peru tem tudo lá é ligado à rola. Tudo. Tudo. Mas é por conta do nome, Peru, será? Cara, não sei. Mas é tudo ligado, é sério. O pessoal tá rindo, mas é sério. Eu tô falando sério. Mas como assim? As Cara, estátuas? tudo. Rola, muita rola. É mesmo? Rola é canavial de rola. O tempo inteiro rola. Cara, você vai nos cantos pra, sei lá, uma loja de souvenir, certo? Aí você vê um vaso, aí tem um vaso aqui, uma piroca gigante e o vaso pegando na rola. Aí você vê simulando a masturbação, o vaso. Sim, batendo punheta. Aí você vê sei lá, um outro vaso que tem um priquito, o outro tem uma rola. Mas que é uma loucura. E eu disse, meu irmão, que porra é essa, cara? Parece que você tá dentro da piada. Você vai pro Peru, vê o quê? Peru. Tá entendendo? É meio louco isso. Cara, eu vi essa entrevista, mas o que me chamou a atenção, além dessa parte do peru, foi a história que você conta de um cearense astrônomo, que ele descobriu um vale na Rua. Na Lua, Na Lua. Conta isso. Cara, então... o Ceará, ele tem uma cultura muito forte de astronomia, né? No caso, o cearense que eu falei é o Rubens de Azevedo. O Rubens de Azevedo, ele foi um dos maiores astrônomos que esse país já teve, né? A gente tem uma série de astrônomos aqui memoráveis. O Rubens de Azevedo é um deles, que dá o nome ao planetário, né? O Cláudio Pamplona também, ambos falecidos, né? E eu tive a sorte de conhecer os dois em vida, né? O Rubens, só para você ter noção do tamanho desses caras. Quando o homem pisou na Lua, isso 1969, né? 69 que o homem pisou na Lua? Acho que foi. A NASA ela chamou o Ronaldo Mourão, que também falecido, e eu também tive o prazer de conhecer e trabalhar com o cara, que foi diretor do Observatório Nacional. O Ronaldo Mourão, ele convocou uma equipe de grandes astrônomos observacionais do Brasil inteiro para acompanhar a Lua durante a ida dos astronautas. Por quê? Na Lua tem um negócio chamado de TLP, que é Fenômeno Transitório Lunar. A sigla em inglês, TLP. O que é que acontece? Quando a Lua ela não tem atmosfera. Então, se a parte está iluminada pelo Sol, ela está numa temperatura muito alta. Tipo 190 graus Celsius. Se a parte não está iluminada, ela está, sei lá, menos 200. É uma diferença de temperatura muito grande. A ponto que se você é um astronauta e você pisa numa área que não está iluminada, ou seja, está muito fria, com um pé, e no outro pé, num lugar muito quente, você explode. O choque térmico você papoca. Entendeu? Então, assim,
acontece esse perigo lá na Lua. E os astronautas, eles tinham muito medo dos TLPs. Os TLPs, o que é que acontece? Nada mais do que um choque térmico numa rocha. Então, eles poderiam estar num canto, próximo de um canto, onde tivesse um TLP, ou seja, uma rocha que se partiu, e aí liberou gás, ou liberou faísca, enfim. Isso é um problema, porque tu não tem uma UPA lá na Lua, não, entendeu? Se deu merda, tu só morre, entendeu? Então, os astronautas, eles tinham que ficar o tempo todo sendo avisados do que é que estava acontecendo. E aí o Ronaldo Mourão, ele fez essa equipe, e nessa equipe tinha, né, o Rubens Azevedo, tinha o Cláudio Pamplona, e tinha uma galera aí que eles faziam parte, na época, da SBA, Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, que até hoje está em funcionamento. Eu acho que lá no Dragão do Mar, né, lá no Planetário, eles têm alguma coisa lá da SBA ainda. E o seu Rubens, ele foi chamado porque ele era um dos maiores estudiosos da Lua vivo. O cara foi o primeiro astrônomo a desenhar um mapa da Lua no Brasil. Só pra eu ter noção do tamanho do cara, entendeu? É uma sumidade. Mas tem um mapa da Lua? Um mapa da Lua, é isso? Sim, a Lua... da mesma forma que a Terra tem um mapa, né? Divisão dos continentes e tal, na Lua também. Tem os vales, tem as depressões e tal. Tem os mares, que, né, são as regiões mais escuras. É porque a gente olhando por foto, a gente acha que é tudo igual, né? Nada, cara. Cada detalhezinho, cada relevozinho daquilo ali tem um nome, tem uma especificidade, exatamente. E aí o seu Rubens, ele numa dessas observações, ele descobriu um vale na Lua. Ou seja, ele conseguiu provar que existia uma região que ela era bem difícil até de ver. E esse vale ele foi comprovado pelos chilenos e tal. O seu Rubens, cara, não só descobriu um vale na Lua, mas a faixa de anéis F de Saturno também foi descoberta por ele. Só que ele fez a descoberta junto com outro astrônomo. Eles mandaram para confirmar por um observatório, acho que americano. E meses depois, o observatório americano anunciou a descoberta. Caramba, cara. Muito estudo, viu? Para anunciar uma descoberta. Mas tu falou em Saturno. Os anéis de Saturno, eles são bem finos. Então, é fino daqui, né? Fino, e assim, é possível hoje, com a tecnologia que existe, a gente conseguir visualizar, tipo, dentro do planeta Saturno, como acontece com a Lua? Sim, sim. Então, o que é que acontece? A Lua, ela não tem atmosfera. Então, a gente já vê de cara o relevo, certo? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Vênus, são planetas que têm a atmosfera muito espessa. Então, para você ver o relevo, você tem que furar a atmosfera. E aí, para você furar, você tem que ir com sondas, né? Você tem que botar uma sonda lá para ela bater no chão e entender como é que é o relevo. Hoje, a gente tem tecnologia para isso. Se eu não me engano, a sonda Cassini, quando ela foi para Saturno, ela foi a Cassini? Acho que foi a Cassini. Ela foi para Saturno, ela conseguiu verificar bem direitinho como é que é o relevo dela. E também ela foi para Titã, que é uma lua de Saturno, que o pessoal tem uma teoria aí de que dizem que Titã poderia ser uma terra pré-histórica, né? Porque a atmosfera de Titã ela é uma atmosfera que era muito parecida em alguns aspectos com a atmosfera primitiva, no caso de ter aminoácidos, entendeu? De ser tipo aquela sopa de oparim que a gente estuda na época do colégio. Então tem esse lance, né? A gente tava falando de quê? Que eu já viajei Já aqui. viajei. E eu vou na viagem contigo. Disso aí, tudo que tu falou, nunca foi registrado, né? Uma vida, assim, fora do planeta Terra. Nesse estudo que... O que é vida? Vida extraterrestre. Esse é o problema. A gente não sabe conceituar muito bem. Por exemplo, vamos descobrir vida, certo? Vida com base em quê? Igual a nossa? Então a gente tem um parâmetro. E se a vida não for baseada no carbono? Porque a nossa vida é toda baseada na molécula de carbono. O carbono ele é tetravalente, né? Tem 4 ligações. Então, a gente vai calibrar os equipamentos e pensar nos estudos para achar carbono. Achando carbono, beleza, vamos ver se tem oxigênio, se tem água, e a gente entende uma vida parecida com a nossa. E se a vida for diferente da nossa? E aí, como é que a gente sabe? É tanta possibilidade. Estatisticamente falando,
Cara, com toda certeza tem vida fora da Terra. Óbvio. Como é que eu posso dizer? É muita loucura achar que a gente tá sozinho no universo. Só pra tu ter uma noção, existem mais galáxias no universo que grãos de areia na Terra. Só que cada galáxia tem bilhões de estrelas. Bilhões. Cada estrela dessa tem alguns planetas girando. Aí tu acha que vai ter vida só aqui? Não tem como, cara. É muita falta do que fazer, criar um universo inteiro pra botar só a gente. Entendeu? Da mesma forma que é muita falta do que fazer, o ET da puta que pariu vim fazer turismo aqui. Não vem. Entendeu? Não vem. A não ser que a gente esteja falando aí de uma outra tecnologia e de uma outra física. Porque se a gente usar a física que a gente conhece hoje, viagens interestelares, elas são completamente inviáveis. Completamente inviáveis. Caramba, e assim, vocês... dá pra perceber que o assunto dá pra se estender aí por mais por 3 dias, episódios. Por dias. Eu consigo falar aqui por dias, sem parar. Cara, e existe uma diferença, uma semelhança, astronomia mais astrologia. Tem alguma semelhança ou algo em comum? Só o nome. Só o nome. Tem nada? Cara, a astrologia ela é tão errada quanto a Terra plana. Tão errada. Ela não serve pra nada. Mas quando eu digo que ela não serve pra nada, é nada mesmo. Entendeu? Por exemplo, qual é o teu signo? Gêmeos. Tu acredita? Rapaz, quando eu olho o meu perfil, é exatamente como eu sou. Agora, a questão do dia a dia, as previsões de futuro, E se eu te disser que tu foi ensinado a acreditar que o teu horóscopo funciona e por isso que tu acha parecido, na verdade, tu moldou toda a tua personalidade com base no teu horóscopo. Sério, cara? Isso é comercial? Isso aí, o nome disso é efeito placebo. Porque eu te garanto... Eu posso até fazer isso agora. Qual foi o dia que tu nasceu? 7 de junho. 7 de junho. Vamos ver aqui. Existe uma grande probabilidade de você não ter nascido quando o Sol estava em Gêmeos. No caso, o Sol estava em outro canto. Vamos lá, dia 7... Isso quer dizer o quê? Que eu posso... Que teu signo não é teu signo. Não é meu signo? Como assim? Acontece. A astrologia é tão errada que até no signo ela erra. Acabei de descobrir... Eu acreditei minha vida toda que o meu signo era Gêmeos. E, de repente, agora o Vitor tá me falando que não é. Pode não ser. 7/6 de... 85. 85. Vamos lá. O Sol... Não, você deu sorte. Deu? É Gêmeos mesmo? O seu Sol tava realmente na constelação de Gêmeos. Quer ser um problema pra desacreditar que o meu signo não é Gêmeos. Mas eu vou te dizer, sabe por que eu falo que existe uma grande probabilidade do teu signo estar errado? Porque não são 12 constelações zodiacais, são 13. Então só o fato de ter mais uma e a astrologia desconsiderar essa, já todos os signos, 90% dos signos dão um signo diferente. Entendi. Só pra você ter noção de todas as pessoas que eu já fiz aqui, qual é o signo mesmo, cara, acho que foi tu e mais 2 que dão exatamente o signo que acho que é, entendeu? Mas tem um detalhe. Quando você pega um horóscopo e você lê o horóscopo, todas as falas são falas vagas. Então, por exemplo, preste muita atenção no campo do amor. O que é que isso significa? Absolutamente porra nenhuma. Porque se tu tiver com crise no teu relacionamento, tu vai dizer, não, eu tenho que ficar mais calmo, porque eu não posso, porra, nesse mês eu tenho que prestar atenção no amor. Se tu tiver solteiro, tu vai dizer assim, eita, pode ser que esse mês eu vá namorar, ou então eu acho uma pessoa legal. Se tu tá se divorciando, diz, porra, é por conta disso. O Mercúrio tá retrógrado. É muito fácil botar a culpa nos outros, entendeu? Então, assim, o horóscopo, ele é feito com frases vagas pra você encaixar na sua vida. É do jeito que você quiser. Tem uma pesquisa de um cara nos Estados Unidos, ele pegou, tipo, uma porrada de gente, acho que, sei lá, 10 mil pessoas. E aí ele aplicou pra essas pessoas de signos diferentes, ele aplicou um horóscopo. E perguntou qual delas achava que aquele horóscopo fazia sentido pra elas.
todas disseram que fazia sentido. Todas. Todas. Todos os signos eram diferentes ali, dessas 10 mil pessoas. E todas falaram que dava certo. Era o mesmo horóscopo. Caramba, o mesmo horóscopo. O mesmo horóscopo. Por quê? Porque foi ele que fez o horóscopo. Da mesma forma que é feito o horóscopo, com frases bem vagas, que é pra caber pra qualquer pessoa. Tá entendendo? Tu me lembrou agora da revista Capricho, que tinha as previsões de horóscopo. Não só essa revistinha, mas muitas na época que não Sim. era digital, né? Sim. Jornal também tinha muito. Não, cara, e aí o que é que acontece? O pessoal, meu Deus, mas o meu signo diz pra eu não fazer isso. Rapaz, vai lavar uma roupa, vai fazer qualquer outra coisa. O horóscopo não funciona, não. O que acontece é efeito placebo. Você foi moldado a acreditar que aquilo funciona pra ti. Se você for ver, você se limitou às suas características e seus pensamentos, porque você passou a sua vida inteira acreditando que você tinha determinadas características. Então aquilo ali meio que te moldou. Aí você me pergunta, Vitor, a astrologia funciona? Funciona. Mas tu disse que ela não funcionava? Ela não funciona. Mas se tu lê o teu horóscopo e tu acredita naquilo ali, vai funcionar pra ti. Mas pelos motivos errados. As estrelas não estão nem aí pra tua vida, macho. As estrelas estão cagando e andando pra ti. Tem mais interação esse morango na tua vida do que uma estrela na tua vida. Sério, cara? Absoluto, te dou tranquilamente absoluta certeza. Cara, muito bom. Eu acho que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas vão ficar, caramba, eu acreditei minha vida toda. Então, eu só posso lamentar. É a força da atração, viu, pessoas? Vocês outra acreditaram. Mentira, outra loucura. Meu Deus do céu. Esse negócio da sério, força... Victor? Loucura. Mas as pessoas estão acreditando naquela situação do dia a dia e meio que acaba acontecendo. Não. Cara, vamos lá. Não sei se tu já parou pra pensar nisso. Todos nós estamos conversando aqui, mas o que a gente fala não é a única forma de comunicação. A gente tem olhar, a gente tem posição das mãos, né? Tem a linguagem corporal. E tudo que eu tô falando pra ti tá colocando na tua mente, tá despertando determinados neurotransmissores. Então vai rolar dopamina, serotonina e tal. Então, querendo ou não, o que tu vê, o que tu ouve, todos os estímulos que tu tem, tu tá suscetível a criar químicas diferentes na tua cabeça. Então, querendo ou não, tá rolando não só uma conversa entre eu e você, mas tá rolando quase uma troca de pensamento Wi-Fi aqui. E não é só entre eu e você. É entre eu e você e toda a galera que tá assistindo aqui. Que tá prestando atenção na gente, que tá prestando atenção em outras coisas que tá acontecendo aqui na sala. Entendeu? Então, quando você começa a só pensar coisas boas, quando você começa a só pensar que aquilo ali vai dar certo, que a sua vida tá boa, que você é grato nas pequenas coisas e tal, você acaba modulando a tua cabeça para pensar de uma forma muito mais positiva e, obviamente, uma pessoa que tem mais positividade na vida vai ser mais feliz, as coisas vão dar mais certo para ela, porque ela tá vendo só o lado bom das coisas, entendeu? A lei da atração, cara, não é assim que funciona. Existe uma ciência por trás que teve uma mulher que pegou, empacotou num DVD bonitinho e num livro e tá ganhando dinheiro. Ah, mas lei da atração? Não, cara, não é lei da atração. Mesmo que o pessoal diz, a física quântica explica. Nem na faculdade o pessoal sabe o que é física quântica. Não tô brincando, não. Física quântica é um negócio difícil pra caramba. É difícil. Cálculo. É difícil. É muito cálculo. É muito cálculo. É muito Então, difícil. quando o pessoal diz, física quântica é você pensar positivo. Cara, não. Não, a física quântica é a física que tá na parte subatômica. Qual vai ser a relevância dessa física no teu dia a dia é uma coisa que a gente não pode dizer. Não tem como provar. Então, dizer que a física quântica explica é mentira. A física quântica não explica isso. Mas a teoria de cordas ainda é uma teoria. A teoria de cordas ainda é uma teoria. Já se gastou bilhões de dólares com a teoria de cordas em várias pesquisas do mundo inteiro. A gente ainda não tem certeza. Por quê? Porque a gente não tem nem equipamento para observar essas cordas. Entendeu? Entendi. E, Victor, tem algum filme com a temática de astronomia que você já assistiu, você indica para as pessoas assistirem? Cara,
Dentro da temática. Todo mundo, quando me pergunta sobre filme, a primeira coisa que o pessoal gosta de falar é do Interestelar. Eu detesto esse filme. Não é que eu deteste. Detestar é uma palavra forte. Eu achei que tu fosse falar do Guerra nas Estrelas. Eu amo, eu adoro. Porque eu penso assim, vai fazer ficção? Pô, faz uma ficção com muita mentira, entendeu? Aí então tem um sabre de luz, tem uma explosão no espaço, porque não tem explosão no espaço. Não existe. Se não tem oxigênio, não tem explosão. Então assim, eu gosto, Interestelar é legal, mas eu não gosto tanto, porque eu acho ele muito maçante. Mas tem um filme que eu sou fascinado, que é o Contato. Ele foi escrito por um astrônomo, que é o Carl Sagan. Não sei se tu chegou a assistir, não cheguei a assistir a série Cosmos, que passava no Fantástico, que era do Carl Sagan. Foi uma série que teve um sucesso estrondoso da época que foi lançada. Era quase um curso de astronomia em vídeo. E aí depois até fizeram um remake dessa série com o Neil deGrasse Tyson, que tá até na Netflix, que é Cosmos também, o nome. E aí o filme, ele fez um filme baseado... escreveu um roteiro de um filme, levou para os estúdios, né, para gravar, e o pessoal, não, mas tá muito caro e tal, não vamos fazer. Aí ele fez o livro. Aí o livro virou best-seller. Ele disse, tá, vamos fazer o filme então. E aí já tinha o roteiro pronto. E aí eles fizeram o filme que é o Contato, que é a história de uma radioastrônoma, porque não é só com telescópio que dá para observar o céu, você consegue ver com onda de rádio também. Então, era uma astrônoma que ela trabalhava numa antena de rádio mirada para o céu, e ela começa a receber sinais, e esses sinais de rádio eram interpretados como uma forma, tipo um manual de instruções de uma máquina. E aí, na história, eles fazem essa máquina, que era como se fosse uma máquina, para fazer um contato com seres de outros planetas. Entendeu? E eu não vou mais falar da história do filme, porque o filme é muito massa, eu quero que vocês assistam. Assistam. O filme é até com... Cara, qual é o nome daquele cara que fez o Clube de Compras Dallas? É o Matthew McConaughey, que ele é até casado com uma brasileira. Bom pra caramba o ator. O elenco é muito massa, acho que é com a Jodie Foster. É um filmezinho antigo, acho que é de 95. Acho que é bem antigo. Não, bem antigo. Aí tu me lasca também, né? Não precisa também, bem antigo. Eu sou dos anos 80, Pois né? Então, é, assim, não. tá bem antigo 95. Não, mas o filme é muito legal, cara. O filme é muito legal, porque naquela época a galera do cinema trabalhava com bons roteiros. Aí o que aconteceu? Antigamente a gente tinha excelentes filmes porque tinham excelentes histórias. Hoje a gente tem excelentes recursos visuais. Então qualquer história média vira um bom filme porque o visual é deslumbrante. Mas, porra, se tu for pegar blockbusters aí, né, filmes com milhões de dólares de orçamento, às vezes a história é muito fraca, cara. Não tem história. E aí você pega um filme que teve um orçamento pequeno, mas a história é muito massa, e aquilo ali vira um case de sucesso, né? Contato foi um desses. Cara, pois falando em filmes, vamos falar dos filmes que você participou. Bora. Shaolin do Sertão. Tu fez uma participação como figurante? Foi. Eu era o figurante 27. 27? Como é que funciona? Eram 27 pessoas, só eram 27? Cara, é assim... Quando foi gravado o Shaolin, eu já conheci o Edmilson, né? E o Halder, conheci todo mundo. Porque o meu primo trabalhou com o Edmilson no Cine Hollywood. Meu primo é o João Neto. O João Neto. Zé Modesto. Isso. É teu primo. Isso. Então já deu uma facilitada. Mais ou menos. É primo, mas a gente não tinha tanto contato. A gente tinha um pouco de contato, mas não tinha tanto, né? Mas porque eu acho que a veia da família é uma veia boa pra comédia. Tanto da parte de pai quanto de mãe tem casos maravilhosos. Tem histórias bizarras do meu avô, por exemplo. Que um dia eu vou botar no palco. E aí eu conheci o Edmilson e o Halder através do João. E pouco tempo depois eu comecei a trabalhar com o Edmilson. O Edmilson estava com show, eu era produtor na época também. Comecei a produzir os shows dele. O Halder era diretor dos shows e sempre me assistiu. E aí surgiu vamos fazer o Shaolin aqui, vem fazer figuração. Tu quer ver como é que é? Eu disse, pô, com toda certeza. Óbvio. E eu sempre fui fascinado por cinema. Sempre. Quando eu era moleque, cara, eu alugava os VHS
E eu não alugava só o do filme, eu alugava o dos filmes e os extras, pra saber como é que era feito. Cara, pra mim os extras eram melhor do que o filme. Eu queria ver como é que os bastidores, tá? Então sempre fui fascinado por isso. E aí a gente foi gravar e eu lembro demais a cena, que era a cena do circo, né, da luta final. E aí a diretora de fotografia, né, que era a Karina, ela ficou numa grua, gigantesca grua. E aí era um take que ela vinha de cima para baixo. Então pegava toda a cena aberta e aí ele ia descendo e focando na entrada do circo. E aí o pessoal assim, Vitor, tu vai lá para trás, aí tu vem andando. Eu disse, tá certo. Ação. Aí eu vim, a pessoa, corta. Vitor, vai mais lá para trás. Eu, tá bom. Isso era lá em Aquiraz, a locação. Aí, ação. Aí, mesma coisa. Só que era eu e uma galera, né? Como se fosse uma multidão. Chegou num ponto que era tão... Vai, mais pra trás, mais pra trás, mais pra trás. Eu vou chegar no Beach Park desse jeito. E aí eu só que mais pra trás, mais pra trás. Só que, cara, aquela situação, aquela... Sabe, o cuidado com a iluminação, o cuidado com a cena. Aquilo ali eu fiquei maravilhado. O Halder, ele dirigir, ele é quase um maestro, entendeu? E no cinema, você não se mete no que o outro faz. O diretor de fotografia faz a direção de fotografia, o iluminador só monta a luz, o ator só atua, então é tudo muito bem compartimentado. E eu via ele moldando aquela cena, e aí no final tem o vídeo assist, né? A gente consegue ver como é que ficou a cena. Era um negócio que saltava os olhos. Eu disse, meu Deus, que negócio incrível. Eu fiquei louco ali, né? Aí passou um tempo e o Halder me chamou pra fazer uma participação no Cine 2. Que aí ele... A Chibata Sideral. A Chibata Sideral. Que é um filme, cara. Cara, quem é que inventa esses nomes? Assim? É ele e o Edmilson. Ele e o Edmilson. Cara, Os caras têm uma criatividade cara, incrível. o Halder é a pessoa mais fuleiragem da face da Terra. É mesmo, Vitor? Cara, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Quando junta a nossa turma, e aí junta Edmilson, Halder, eu, Haroldo, Falcão. Cara, é uma loucura. Mas é uma isso loucura. É tudo natural ou tem bebida? Tudo vocês natural. bebem, ou assim é? Não, É natural, conversando de amigo mesmo. Na conversa da gente já sai. É muita putaria, porque todo mundo gosta da putaria. Entendeu? Então, assim, daqui a pouco um fresca com o outro e. Enfim. Eu fico até triste, porque todo mundo agora, graças a Deus, está fazendo sucesso. E a gente está cada vez menos se vendo, né? Mas aí eu fico triste porque a gente, querendo ou não, é difícil a gente se encontrar de novo e tal. Mas quando a gente se encontra, Maria, sempre é uma festa. E o Halder, cara, é o tempo todo frescando. É o tempo todo frescando com o outro, fazendo fuleiragem, pregando peça. Eu queria o Halder Gomes aqui, será que cara, ele... o Halder é uma figura. Vou chamar ele? Chame. É difícil ele ter a Agenda, data. né? Cara. Eu vi umas histórias, ele tá até fora do Brasil. Tá. O Edmilson também mora fora, né? O Edmilson mora fora já tem, acho que uns 20 anos, 25 anos. A filha dele acho que fez 18 anos agora. E aí o Halder me chamou pra fazer a participação no Cine 2. E quando ele me chamou, eu era um candidato a ET. Só que ele chegou pra mim e disse assim, ó, a tua fala, tu faz naquela vozinha. Porque ele sabia que eu imitava o Alvin. Só que ele só falou pra mim, não falou pra mais ninguém. E aí quando eu comecei a fala, era tipo assim, o Edmilson dizia, nome. Aí eu... Marlon Brando. Cara... Tu fez com essa voz? Com essa voz. E aí quando eu falava nessa voz, o set inteiro ia abaixo. Porque ninguém tava esperando. Nome, Marlon Brando. Mas tu fala assim mesmo, essa é a minha voz. E aí eu falava direto com essa voz. E a pop da Miriam Freeland, que era o par romântico do Edmilson no filme, não conseguia se segurar. Ela ria o tempo inteiro. Acho que foram uns 6, 7 takes pra gente gravar essa cena, mas foi muito massa. Teu personagem era um ET, aí tu fazia a voz do ET. Não, eu era um candidato. Candidato a ET. E como é que funciona isso? É porque no filme, a ideia do Cine Hollywood 2 é que eles queriam fazer um filme de ficção científica. Ah. E pro filme de ficção precisava de ETs. E pra ser um ET, quais eram os critérios? Ser feio. Ser Por feio. isso que eu tava lá. Porque em ser feio eu sou muito bom. Tanto é que se você for pegar todos os meus personagens, cara, que eu já fiz no cinema, é um pior que o outro. Eu acho que o pessoal diz assim, como é que a gente consegue enfeiar o Vitor, hein? Porque, cara,
O Cabras da Peste eu tô horrível. Feio, assim, ao extremo. O Cabra da Peste, tu faz um personagem, é o Toninho. Eu faço o Toninho. E como foi fazer esse personagem? Porque, assim, tem um destaque maior. Tem. Tem uma preparação. Cara, o Toninho foi um presente. Eu nunca imaginei que o Toninho fosse ter um destaque que ele teve, principalmente da forma como foi, porque a gente fez o filme pro cinema. E aí, pandemia, cinema fechou, a gente não sabia como é que ia acontecer. E aí depois descobri que a Amazon e a Netflix estavam brigando pra ver quem é que comprava o filme. É moral, viu? E aí a Netflix comprou, tanto é que quando você assiste, no início do filme tem lá Paramount. Porque a Paramount foi quem investiu no filme, que ele ia pro cinema. E aí a Netflix comprou, o filme foi um sucesso, foi primeiro lugar em 28 países, ficou 3 semanas seguidas no primeiro lugar aqui no Brasil. Dublado em quantos idiomas? Porra, sei lá, 90... Cara, minha voz em francês é muito escrota. Porque o cara é meio mongolóidezão, né? O dublador lá em francês. O cara foi muito engraçado. A gente viu uma mãe que ela fez o aniversário do filho com o tema Cabras da Peste. Não, sério? Só que ela é do Japão. Caramba, cara, que legal. Tipo, nada a ver, cara. Nada a ver, entendeu? Pra você ver que a arte, ela toca lugares que você nem imagina. É universal, velho. Total. E aí o Toninho, ele tinha aquele tipo meio mirrado, né? Meio, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo e tal? Ele era meio assim. E é engraçado porque eu digo, eu fiz o Cabra da Peste. E o pessoal disse, não, fez não. Eu disse, fiz sim. Não, mas eu não lembro de ti no filme. E aí eu tenho que provar que eu tava no filme, cara. É mesmo, cara. Porque o pessoal, eu uso barba, né? É. E lá você E tá aí eu tô sem caracterizado barba, como eu tô sem personagem. barba, eu tô caracterizado como personagem. O cabelo foi cortado pra ser parecido com o cabelo do Debi Lloyd, então é só uma cuia, tá entendendo? Eu tô bem mais magro, eu tive que emagrecer, acho que quase 20 quilos pra fazer o personagem. É que eu era obeso. Tu era obeso? Eu era obeso. Eu era gordo que a minha orelha era pequena. É porque não dá pra perceber a orelha aqui, mas tem uma lapa de orelha aqui escondida. E aí eu tive que emagrecer bastante. Durante uns 3 meses foi uma rotina de Então, musculação, crossfit, corrida e dieta. Que eu dormia e acordava pensando em emagrecer, cara. Foi bem intenso. Aí depois veio o Cangaceiro do Futuro, depois desse longa. Depois do Cabras veio o Bem-vindo a Quixeramobim. O Bem-vindo Quixeramobim, que é agora, que é o mais recente. É o mais... Não, aí depois do Bem-vinda veio o Cangaceiro. O Cangaceiro. É Entendi. porque assim, o Bem-vindo a Quixeramobim a gente gravou na pandemia. E ele teve um hiatozinho até ser lançado. Ele foi lançado depois. Então. Foi lançado depois. E aí depois que ele foi lançado, quase no mesmo tempo foi lançado também o Cangaceiro do Futuro. E o Bem-vindo a Quixeramobim tá disponível na plataforma da Globo, né? Globoplay. E ele faz um frentista. Então, é bem divertido. E é o filme que foi mais visto em toda a plataforma. Bateu todos os filmes e séries da Globo. É o produto que mais tem visualização. Cara, o mais impressionante, eu assisti esse filme. E, assim, o teu personagem do frentista, o curioso é porque acaba... tem aquela parte lá da Monique Alfradique, né? Isso. Que ela quer ir no banheiro. Gente, é uma cena muito engraçada. E, no início, eu assistindo, eu achei que o teu personagem fosse se envolver com o personagem dela. Uhum. E, assim, é um personagem que, na minha opinião, poderia ter se estendido mais, né? Cara, muita gente fala isso, cara, ficou pouco tempo e tal. Mas quando você entende como o filme foi feito, você entende que ali o filme foi muito compartimentado. Quando o Bem-vindo a Quixeramobim ele foi captado, ele tinha uma história. Aí veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, cara, não tinha como fazer o filme. Era impossível. Porque o filme tem muitas nuances e tinha muito personagem. Se você for perceber, não tem muita gente no filme. Mesmo, o filme é muito enxuto, é muito só aquele núcleo ali. Por quê? Porque a gente tava no meio da pandemia e não tinha vacina, cara. Então a gente teve que fazer uma bolha em Quixadá, dentro do hotel, pra ninguém pegar Covid. Ninguém pegou. Então foi na época do Covid. Foi muito complicado de gravar, entendeu? A gente fazia testagem direto. Eu gravei um dia.
Pra eu gravar um dia, eu fiquei 5 dias lá, em observação e tal. Testagem antes, testagem durante, testagem... Cara, realmente um protocolo de segurança, assim, pesadíssimo pra gente gravar. Tinham, acho que, 40 e poucos personagens. Foi reduzido pela metade. Então, assim, as cenas de humor, elas eram muito compartimentadas. Tinha uma cena da Monique com a Alice Galeto. Aí depois tinha uma cena da Monique com fulano de tal. Aí depois era a Monique comigo. Aí depois era a Monique com o Núcleo. Depois era a Monique com o Silvério Pereira. Depois era... Então, assim, o filme, ele é muito marcado por participações especiais. Entendeu? E, pô, eu fiquei super feliz porque o meu personagem foi um personagem que tá numa cena muito engraçada. E eu consegui fazer uma entrega bem diferente, né? Tanto é que quem me assiste no Bem-vinda enxerga um frentista. E quem me assiste no Cabras enxerga um policial. E eu fico feliz demais com isso, porque eu morro de medo de ser aquele ator que o pessoal bate o olho e diz, é fulano. Reconhece o ator, não reconhece o personagem. Eu quero que o pessoal veja o personagem. Então, eu quero ser diferente mesmo em cada trabalho, entendeu? Cara, e esses trabalhos com esses longas? Porque é uma vitrine mundial. Sim. Apareceu, ou assim, se aparecer um convite para atuar em novelas, tu aceitaria? Cara, sim. O que é que acontece? Quando eu entrei pra comédia, eu entrei porque eu amo comédia. Eu sou viciado em comédia. O tempo inteiro. Só que depois que eu entendi que a comédia não é só stand-up, aí eu fui conhecendo as outras áreas da comédia. Aí eu fui fazer curso de improviso, curso de clown, curso de... Sabe? Fui estendendo o meu leque. E depois eu percebi que a comédia é uma área da atuação. E existem várias outras áreas. Então foi aí onde eu me vi ator. Cara, na verdade eu gosto de dar vida a histórias. Se a história for engraçada, ótimo, maravilhoso. Se não for, bem também. Tanto é que eu tenho alguns projetos de curtas e de longa-metragem onde não tem nada de comédia. Nada. Entendeu? Porque a atuação é muito legal. Entendeu? Então, assim, se pintasse uma novela pra fazer... Se fosse, obviamente, um personagem engraçado, seria melhor ainda. Os Mutantes. A gente tá falando de novela, né? Não, poderia pegar o Alien com a vozinha. Para! Cara, as tuas viagens, né? Eu vi que você é um rapaz bastante viajado. Essas viagens é para fazer show de humor, são relacionados à tua profissão, né? A que você dava aula, astronomia. Sim. Cara, eu viajei... Não é turismo? Cara, quase nunca eu consigo tempo pra viajar a turismo, assim. Vou tirar uma semana de férias. Isso é quase impossível pra mim. Quando eu trabalhava com astronomia, eu viajava muito por conta dos congressos, né? Dos cursos que eu dava. Mas muito mesmo. Teve em 2009, eu passei 3 meses do ano inteiro. 3 meses eu tava viajando. Dando palestra, congresso e tal. Então eu viajei muito nessa época. Quando eu me tornei comediante, as viagens elas só mudaram, né? Eu deixei de viajar para dar aula e agora eu viajo para fazer show. Mas ainda assim, na época de astronomia, eu acho que eu viajava bem mais. Porque eu viajava para dar aulas, né? Só que aí dessas viagens, cara, acontecia as loucuras. A viagem do Peru é uma viagem maluca. Do Peru... A do Peru é maluca, porque o que é que acontece? Eu passei 20 dias no Peru. Eu fui para um congresso, depois do congresso eu visitei um sítio arqueológico que é enorme, que é esculpido numa montanha, e para você chegar lá são 8 horas de ônibus, aí depois são 4 horas de 4x4, mais 3 horas andando para chegar no lugar, né? Que é no meio do deserto lá no Peru. Então tem histórias malucas. Aí depois eu fui para Machu Picchu. Só a ida a Machu Picchu já foi outra maluquice, porque eu fui pra Machu Picchu, tem 2 formas pra você ir, né? Ou você vai de trem, ou você faz a trilha Inca. O trem é um trem super luxuoso, buffet completo, tem um domo de vidro, entendeu? É uma coisa chique. E tem a trilha que você vai andando pelos Andes, né? Pela montanha mesmo, tangenciando a montanha. E são 4 dias de trilha, dormindo em saco de dormir, com tenda e com tudo. E depois você chega lá em Machu Picchu. São 42 quilômetros. Caramba, 42 quilômetros. Andando a 4 mil metros de altura. E dá quanto tempo em horas?
Cara, você passa o dia inteiro andando. É de 5 Passa horas o da dia manhã até 5 horas da tarde. Eu não ia pagar um trem. $1.000 no trem. A trilha era, sei lá, $200. Não, vou na trilha, claro. E aí, um dia antes, o guia chegou pra mim, né? Assim... A mala, vê a mala e tal. Eu disse, não, tá aqui. Tá aqui a mala, tá aqui as coisas. Ele, não. Muita roupa. Aí eu, muita roupa? Ele, muita roupa. 2 camisas e 2 calças. Aí eu, tá bom. Aí eu separei 2 camisas, 2 calças. Ele, não. 2 camisas e 2 calças. Uma camisa mala, uma camisa você. Uma calça mala, uma calça você. Se égua. Tá, aí eu, né, separei ali a mudinha de roupa, a muda que eu ia. Aí ele viu os papéis higiênicos que eu tava levando, que é trilha. Aí ele, não precisa, se do meu cu cuido eu. Né? Isso aí você fica na sua, não tem necessidade. Isso que importa em espanhol? Espanhol. Cara, essa viagem no Peru, só que tem a história bizarra. Eu fiz um BO no Peru, que eu perdi a minha carteira. Nunca tinha feito um BO aqui no Brasil, fui fazer no Peru. Sim, aí eu sei que no dia quando começou a trilha, aí ele, toma. Aí eu, o que é isso aqui? Pílula de coca. Porque lá a 4.000 metros de altura. Então tem um negócio do oxigênio. Você passa mal mesmo se você não tiver medicado. E a medicação é a base de folha de coca. Né? Então tem um comprimidinho que você toma pra você não passar mal. Aí ele, toma. Aí eu peguei, pílula de coca. Eu tomei. Aí depois ele, toma. O que é isso? É um sachêzinho assim. Balinha de coca, maldatura. Tá, peguei, botei, guardei o resto. Aí ele, toma. O que é isso? Folha de coca, aí mascando, que é bom, folha de coca. Eu tava vendo ele pegar um prato, toma, carreirinha de coca. Eu disse, bem, isso a gente vai pro Machu Picchu uma rave. Tá entendendo? Não sabia o que o cara tava querendo ali. E aí eu sei que a gente começou a andar, e a trilha em si, cara, é tipo dessa mesa aqui. Desse lado tem um paredão até o final da montanha, e desse outro lado tem um espiadeiro até o rio. 4.000 metros de queda. Caramba. E eu tava andando no meio, bem no meio. Por quê? Porque pra não ficar ralando a minha orelha aqui na montanha, né? Eu ia bem aqui. E eu sei que andando, primeiro dia, meu amigo, já tava cansado, cara. 12 horas andando. E aí eu cheguei lá no final da trilha, eu disse, vem cá, onde é que é o banheiro? Ele, banheiro lá. Cara, quando ele falou lá, era uma casinha que tinha, era uma madeira aqui, aí tinha um palmo que não tinha nada e outra madeira. Aí um palmo e uma madeira. Ou seja, dava pra ver dentro da casa, dava pra ver do outro lado da casinha, tudo. Sem privacidade nenhuma. Eu, macho, só tem lá, vai lá, né? Pensei. Aí quando eu fui na metade do caminho, eu não consegui ir. Não deu. Era uma caatinga, parecia que era a filial da Leste Oeste. Cara, era podre, muito podre. Por quê? Porque a trilha era inca por conta dos guerreiros incas que fizeram a trilha, né? Há 2.000 anos atrás. E o banheiro também era inca, incagável. Não tinha condição de você cagar num canto daquele, que era um buraco com 2.000 anos de merda dos incas, cara. Era loucura aquilo ali. Meu Deus do céu. Cara, e aí eu sei que no último dia de trilha, eu tava andando duro já, que eu acho que já tinha bosta até o pescoço. E aí, no 4º dia, né, você realmente ia pra Machu Picchu, e aí o pessoal diz, esse aqui é a sala sagrada do Deus não sei o quê. E eu pensei, onde é que o Deus cagava, meu Deus? Onde é que tem um banheiro do Deus aqui? Macho, juro por Deus, eu só queria cagar. Que situação, Vitor. Total, cara, total. Aí... Quer saber o final. Não, aí o final você vai ter que ir pro meu show, que eu não vou contar, não. O final é só no show. Mas teve também a história Teve uma vez que eu tinha acabado de fazer a trilha, e aí eu queria comprar souvenir pra levar pra casa. E só que 2011, eu não tinha crédito pra ligar pra fora, que era muito caro. Eu usava o Skype e precisava de internet. E eu tava no meio da rua. Aí eu pensei, vou na Lan House, que deve ter Wi-Fi, e aí eu faço a ligação. Onde é que tem Lan House? Porque eu tava em Cusco, eu não tava em Lima. Cusco é uma cidade turística e tal, mas deve ter uma Lan House em algum canto. E aí tinha uma senhorinha, bem local mesmo. Eu disse, eu vou perguntar pra ela, que ela deve saber onde é que tem uma Lan House aqui, né? Parecia o Mestre Yoda, 1,20 m,
né? Aquela bem pequenininha, aquela que quando espesou, oh, meu Deus, será que ele tem Unimed? Você já fica com medo, né, de morrer. Aí eu cheguei assim, olá, senhora, onde há uma tienda para fazer uma ligação? Cara, quando eu falei isso, essa mulher começou a me xingar. E eu só entendi o xingamento, porque o xingamento você fala mais alto, né? E começou a me xingar e eu falei, meu Deus, o que é que eu falei aqui, pelo amor de Deus? E ela começou a me xingar, o pessoal começou a olhar pra mim. Aí eu percebi que não era tão bom eu continuar ali e eu saí. E aí eu fui pro hotel. Eu cheguei no hotel, o atendente era brasileiro. Eu disse, cara, vem cá. Aconteceu um negócio que eu não entendi o que era. Aí ele, que foi isso? Não, eu perguntei pra uma senhorinha onde é que tinha lan house. Ela começou a me esculhambar. Aí ele, como foi que tu falou? Eu disse, não. Onde há uma tienda para ser na ligação. Aí ele, cara, ligação é sexo. Caramba, cara. Tu tava procurando um cabaré 10 da manhã. Aí eu não acredito. Puta merda, cara. Que situação, Vitor. Cara. Tu enterrou tua cara assim? Nossa, velho. Não, essa foi lá atrás da senhora depois? Jamais. Tá doido. Não, tem coisas que realmente só acontecem comigo. Eu tenho uma... Ainda no Peru, que eu te falei do BO, eu tenho uma mania muito grande de tirar tudo que tá no meu bolso e colocar no canto. Eu tô tentando perder essa mania. Né? Mas eu já tirei o celular do bolso, já tá aqui entre as minhas pernas. Geralmente eu tiro o relógio, enfim, e vou espalhando. Minha mãe disse que eu só não perco os ovos porque tá dentro do saco, porque eu perco tudo aqui, sou muito desligado. E aí eu tava, final da trilha, né? Tava escrevendo, na época eu era colunista do Povo, né? E tava escrevendo pro jornal. E eu sempre dei aquele confere, né? Dei aquele confere aqui, celular ok, cadê a carteira? Cadê a carteira? Eu disse, porra, cadê a carteira? E eu tava na recepção do hotel e eu, cadê a carteira? Cadê a carteira? Deve estar no quarto. Aí eu fui pro quarto. Meu irmão, eu botei o quarto abaixo. E nada de achar essa carteira. Eu disse, minha nossa senhora, isso era, sei lá, 2h30 da tarde, por aí. Não. Só eu usei hoje, porque eu fui almoçar e tal. Aí eu fui em todos os cantos que eu usei a carteira, cara. Eu fui no restaurante, eu fui em todo canto. Vi vídeo de segurança pra ver e nada. Eu disse, meu Deus, onde é que tá essa carteira? Cara, de 2 da tarde até 9 horas da noite, procurando essa carteira. Nada de achar essa carteira. Aí eu disse... E a carteira? Tava onde? Não, aí eu tava puto já e eu não sabia o que fazer. Por quê? Não era a carteira que eu tinha perdido. Dentro da carteira tava o meu passaporte. Dentro da carteira tava o resto de dinheiro que eu tinha. Dentro da carteira tava as passagens. Porque eu tava em Cusco, eu andei pra pegar um voo de Cusco pra Lima, de Lima pra São Paulo, de São Paulo pra Fortaleza. A minha vida era aquela carteira, eu não podia perder aquela carteira. Só que eu tinha perdido total. Eu disse, cara, fudeu. Tenho que admitir que eu perdi a carteira e rezar pra ser extraditado. Porque eu não sabia como é que eu ia voltar pra casa. E eu também não ia ligar pros meus pais. Ah, perdi a carteira. Não tinha como, não dava pra resolver. Aí eu disse, não, vou fazer o BO. Aí eu fui até a praça, que tinha uma viatura da polícia. Eu disse, pelo amor de Deus, me levam na delegacia, eu tenho que fazer um BO aqui da minha carteira e tal. Aí eles foram, me levaram lá. Aí o delegado tava dormindo, super simpático, para não dizer o contrário. Aí chegou puto ainda. Você acordou o cara, né? Total, tirando as remédios do olho ainda. Aí ele... que foi que houve? Ah, que eu perdi minha carteira, certo? Passaporte. Eu disse, então... Tava dentro da carteira. Então quer dizer que você perdeu a carteira e o passaporte. Eu disse, pois é. Aí ele, certo. Mas você tem pelo menos algum dinheiro em outro canto? Eu disse, então. O dinheiro tava todo na carteira, né? Ah, então quer dizer que você tá sem passaporte, sem dinheiro. Eu disse, é exatamente isso aí. Mas e as passagens? Tá assim, dentro da carteira. Então quer dizer que você não tem nada. Tô tentando falar isso pro senhor, né? Aí ele, você tá lascado, né? Eu sei, essa parte eu já entendi. Essa parte eu já tenho ciência. Aí eu sei que ele fez o BO puto da vida, me entregou. E aí eu saí da delegacia. No que eu saí da delegacia, eu percebo que eu estou perdido em Cusco. Eu não fazia a menor ideia de onde é que eu tava. E aí eu, cara, eu tava mal. Eu já tava... Isso já era quase, sei lá, umas 11 horas da noite.
E eu mal, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, não sei nem como é que eu chego no hotel agora. Fui andando pelas ruas, também não tinha sinal de internet. Mal, já pensando aqui, o que é que eu vou fazer da minha vida, meu Deus do céu. Sabe assim, derrotado. Derrotado. Sabe quando você sai do centro fashion, depois de passar 5 horas andando? Era eu. Eu já tava derrotado. Aí eu sei que eu cheguei no hotel, aí já tava subindo pro quarto, aí tinha um casal que tinha feito a trilha comigo, e aí a menina era brasileira, falou assim, vem cá, era tu que tinha perdido a carteira? Aí eu assim, sou eu. Ela, é aquela ali? Como assim? Cara, Tava onde essa bendita carteira? a carteira, eu tava sentado no computador, eu tirei a carteira e eu coloquei aqui. Caramba, Victor. E eu retardado, porque é um retardo isso, eu ceguei pra carteira, eu não vi a carteira. E aí eu passei uma agonia de quase 12 horas, porque eu não tinha visto a porra da carteira. Tudo acontece comigo. Eu sou um imã de bizarrice. Aí vem uma sensação de alívio e de raiva, né? Não. Raiva de si próprio. É, total. Retardado, não tem o que fazer. Victor, o nosso tempo tá estourado, mas assim, eu queria estender mais, mas não dá, gente, estender mais esse bate-papo que tá muito bom. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola do Tagarela contigo. Bora. Vou fazer umas perguntas e é bem rápido. Certo. Tá? Pois vai. Um lugar que você gostaria de ir, que ainda você não foi. Tailândia. Tailândia. Um lugar que você não voltaria. Caramba, um lugar que eu não voltaria. Não voltaria. Porra, tem que ser muito ruim pra eu não voltar, porque eu não tenho frescura com nada. Um lugar que eu não voltaria. Esse lugar da carteira, tu voltaria pra esse lugar onde você perdeu essa carteira? Ah, eu não voltaria pro lugar da senhorinha, que eu não queria mais ser esculhambado por ela, não. Qual lugar? Não, é a o banquinha lugar, dela. a banquinha dela. A banquinha dela jamais quer ver na vida. Comida que mais você gosta? Pizza, com toda certeza. Não, pizza é bom demais. Pizza não tem como errar. Minto, tem como errar. Eu já comi uma pizza ruim. Deu vontade de bater no cara. Eu disse, como é que você faz um negócio desse? Rapaz, que é isso? É só botar a massa, o queijo, o extrato de tomate pronto. Não erra uma E pizza. quanto mais recheado, mais Com toda mais certeza. gostosa. Quanto mais queijo, quanto mais queijuda. Ai. uma bebida. Pisco Sour. O que é isso? Pisco Sour Eu não sei nem falar, é pisco sour? Pisco Sour. É uma batida de pisco, que é uma cachaça de uva. É uma batida de pisco, limão e clara de ovo. É muito comum na América Latina inteira. Conhece, Rafael? Não conhece? É como se fosse tipo uma caipirinha. Só que, cara, é muito gostosa. Tem muito no Chile, tem no Peru. E eu conheci essa bebida no Peru da forma mais bizarra possível. Tem uma rua lá chamada Calle de Pizza. Eu tava doido pra comer pizza, fui na rua da pizza, né? E depois eu descobri que as pizzarias eram metade pizzaria, metade cabaré. No cardápio tinha uma parte lá, eram as pizzas, as fotos das pizzas. Do outro lado, eram as putas. A mais bizarra da face da terra, cara. E aí tinha o bendito do pisco sour que eu provei lá. Aí tu comeu a pizza. Sim, aí o pisco sour... bebida. Foi a pizza, foi a Misturei, tu bebeu a bebida. Foi. Foi a pizza? Foi. Deixa pra lá. Próxima. Uma cor preferida? Cor preferida? Putz, nunca pensei em cor preferida. Talvez o azul bem escuro, assim. Que lembra o céu noturno. Uma personalidade que te inspira? Meu irmão, é só pergunta foda aqui, cara. Uma personalidade que me inspira. Jô Soares. Um sonho realizado que você já realizou? Cara, fazer cinema era um sonho. E um hobby? Um hobby. Cara, eu sou fascinado em entender como a mente humana funciona. Então, eu leio tudo e pesquiso muito sobre neurociência. Eu adoro isso. Quem você gostaria de ver ou indicar para participar aqui do Pode Tagarelar? E aí? Cara, uma pessoa que eu indicaria pra vir pra cá... que é louco de pedra... Titela.
Titela. Titela, que é um dos humoristas... Comediante. Comediante, né? Um dos comediantes mais famosos aqui do Brasil, né? E Isso, Titela, uma época, Titela participou é do muito Pânico bom. na TV, é muito bom. Titela, você tá convidado, meu filho. Eu quero conhecer um pouco da sua história. E venha tagarelar aqui, que a gente quer... Tu sabe, o nome Titela é porque ele era bem magrinho. Sério? Sério. Hoje ele não tem nem pescoço. Mas ele era bem magrinho. Sério. Tô falando. Cara, muito bom. Você é a segunda pessoa que indica o Titela, viu, Titela? Então, Olha aí. fica ligado aí que eu vou na sua DM. Olha aí, Titela é bom, cara. Cara, Como ele. me fala aí um pouco dos teus projetos. Eu sei que onde você se apresenta lá, tem shows de humor. Tu pode falar um pouco, horário, como é que a galera te encontra? Toda quarta-feira eu tô na noite de teste lá do Autoral Bar, sempre com um texto novo. É uma noite muito bacana, onde tem 8 comediantes fazendo só texto novo, só texto autoral. Muito massa. Durante a semana eu também me apresento tanto lá quanto em outros lugares, né? Mas aí é o show mesmo, bem estruturado. Pesquisa as minhas redes, porque já deve sair o link de vendas aí do meu solo, que provavelmente vai ser no final do mês, que é o Sou Todo Ouvidos. E nesse solo é bacana porque é um solo só de histórias da minha vida. E por mais loucas que as histórias possam parecer, elas são verídicas, então vale a pena assistir. Provavelmente vai ser lá no Autoral. Nem adianta dar a agenda dessa semana, porque essa semana... Mas essa semana eu vou estar com o Hélio de la Penha, lá no Autoral também. E em abril e maio tem outros 2 projetos para estrear, que são projetos para teatro, que é um que é só no improviso, que é de improviso teatral, e o outro é um show com mais outros 2 amigos. Tem abril, que vai ter 15 e 16, vai ser lá no Celina Queiroz, que é o Live Comedy. No audiovisual, pior que tem tanta coisa que só eu pim, queria... Pim, né? Um monenzinho? É muito trabalho, sim. No audiovisual, cara, tem... Pior que eu não posso falar desses projetos. Tem muita coisa pra falar, mas eu não posso falar quase nenhuma, porque é todo sigilo de contrato ainda. Mas vocês vão cansar de ver minha cara aí. Pode cara, apostar. Eu quero agradecer, tá? A você por ter aceitado o nosso convite. Nada, cara. Eu sou fã seu, já te conhecia dos filmes, lá do show, te acompanho nas redes sociais. Então, quem não segue o Victor Allen, dá uma conferida lá no Instagram dele. Ele faz uns stories assim, meio esquisito, né, Victor? Assim, bem engraçado. Não, cara, os meus stories é a minha vida. Minha vida é maluca, os stories também são, não tem o que fazer. Gente, eu quero agradecer aos parceiros que apoiaram esse projeto. Então, quem tá nesse episódio, apoiando esse episódio, é a Giltu, Magnus iPhone Fortaleza, Arena 085, loja Rosabelle Boutique. E é isso, não esqueça de seguir o canal, clica aqui nesse link, não esqueça de curtir, porque ajuda muito o canal, meu povo. Então, faça aquele comentário, a gente vai ficando por aqui. No decorrer da semana tá saindo os cortes e fiquem ligados no próximo convidado, tá, gente? A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, gente. Valeu, querido. Foi um prazer, viu? Valeu, cara. Obrigado. Vamos tirar uma foto? Bora, claro.